Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos fazer a correção da atividade da aula de História. A aula passada nós falamos sobre o mundo bipolar e hoje nós vamos fazer a correção. Vamos lá para a primeira questão. O chamado mundo bipolar foi estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando dois países apresentavam grande influência política, econômica e militar, interferindo nas relações políticas de todo o planeta. Esses dois países eram, letra A, Rússia e União Soviética, letra B, Rússia e Estados Unidos, letra C, Estados Unidos e União Soviética, ou letra D, Estados Unidos e União Europeia. Lógico que essa questão se refere à letra C. Estados Unidos e União Soviética foram os dois países pelo qual o mundo ficou dividido. Um lado comandado pela União Soviética e o outro comandado pelos Estados Unidos. E isso aconteceu durante a chamada Guerra Fria. Então vamos lá para a segunda questão. Descreva quando o mundo bipolar foi estabelecido. Então, gente, o mundo bipolar ele foi estabelecido quando? A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, logo após 1945, quando teve início a Guerra Fria, certo? Então, dessa forma, o mundo se transformou em dois blocos econômicos que dividiu o mundo, de um lado comandado pelos Estados Unidos e do outro comandado pela União Soviética. Então, foi a partir daí que foi estabelecido o mundo bipolar. Vamos agora, então, para a terceira questão, certo? Ao qual nós temos: a Alemanha comemorou ontem os 50 anos desde a construção do Muro de Berlim, quando o lado leste comunista, comandado pela União Soviética, fechou suas fronteiras, dividindo a cidade em dois durante 28 anos e partindo famílias ao meio. A divisão acabou em novembro de 1989, depois que a Alemanha Oriental abriu o muro em meio a uma maciça pressão de manifestantes e abertura política da União Soviética. Certo? Então, essa questão, ela se referia ao que? À construção do Muro de Berlim, ao qual a Alemanha foi dividida em duas partes: a Alemanha Oriental, comandada pela União Soviética, e a Alemanha Ocidental, comandada pelos Estados Unidos. Então, até mesmo famílias, elas foram divididas, certo? Com a construção desse muro, tinha famílias que ficaram de um lado e famílias que ficaram de outro, e sendo da mesma família. Durante 28 anos, muitas pessoas não puderam se ver, não puderam se encontrar, por conta da construção desse muro. Então, qual foi o objetivo? A construção do Muro de Berlim, ele visava o quê? Letra A, impedir um ataque militar das potências capitalistas contra a zona de ocupação soviética? Não. Reafirmar a divisão da Alemanha ocorrida após a Segunda Guerra Mundial? Também não. Letra C, dificultar a circulação de pessoas para a Alemanha Ocidental capitalista? Exatamente. Essa é a resposta. Todo o objetivo da construção do Muro de Berlim pela União Soviética foi dificultar a circulação de pessoas, ou seja, que pessoas saíssem da parte oriental e fossem para a parte ocidental, para a Alemanha capitalista, certo? Então, a resposta será a letra C. E nós tivemos também aqui, incentivar o fluxo de pessoas para a Alemanha Oriental comunista? Lógico que não, né? Não era esse o objetivo. Vamos agora para a quarta questão. Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas protagonizaram a divisão do mundo em dois grandes blocos com ideologias políticas diferentes. Essas ideologias eram chamadas de capitalismo e socialismo, socialismo e mercantilismo, capitalismo e liberalismo, ou socialismo e antagonismo. A resposta
Letra A, capitalismo e socialismo. Quinta e última questão. A corrida entre Estados Unidos e União Soviética para demarcar e ampliar áreas de influência desencadeou uma série de conflitos armados e intervenções políticas. Cite quais foram esses conflitos. Foram algumas guerras que houveram, certo? Como, por exemplo, a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, certo? Então, foram alguns dos acontecimentos que marcaram esse período da Guerra Fria. E esse período houveram guerras em locais isolados, como por exemplo na Coreia, como por exemplo no Vietnã, e essas guerras foram financiadas por esses países que estavam comandando o mundo durante esse período chamado de Guerra Fria. Então essa foi a correção da nossa atividade de hoje e espero que vocês tenham entendido melhor todo o nosso conteúdo e fiquem com Deus até a próxima aula. Grande beijo, tá?